E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do Secov Goiás especial, não é não, Marcos? Show de bola, Nahara! E sabe que assim, que eu fico pensando com esse convidado aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, e o quanto eu gosto de pessoas que estudam de fato o mercado. Eu, como uma pessoa que eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui aquele aluno de início da sala ali na frente. Então, como eu agrado quando pessoas vêm aqui com realmente um conteúdo teórico, didático, mas que também conseguem aplicar isso no dia a dia, porque faz da profissão dele algo que ele estudou para isso. E hoje a gente está aqui com dessas pessoas super incríveis que o Secov alinhou para a gente conversar, né? Nos proporcionou, né? Isso nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui. Ari Alencastro Veiga, filho, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse podcast, né? E fiquei bastante honrado e gratificado com o convite, né? E vamos então para uma conversa a três. Show de bola. Anahara, e você sabe que o Ari é filho do senhor Ari Alencastro Veiga, a gente já teve conversando com a Zanira, né, que é a irmã dele. Uhum. E Estudou com vocês, né? Estudou com a gente, fez pós-graduação em negócios imobiliários, operações imobiliárias na época. E o quanto, assim, a gente conversou sobre essa origem familiar, que é muito importante e isso define normalmente os caminhos que os filhos tomam, né? Algumas das vezes. E no caso do senhor Ari, né? O senhor Ari pai, ele foi um dos grandes precursores do mercado imobiliário na nossa cidade. Realmente, a imobiliaria é uma empresa icônica na cidade. E você, agora eu já fazendo a primeira pergunta, né, Ari, assim, nesse sentido, você conviveu durante a sua adolescência, infância, dentro da imobiliaria? O seu pai trouxe você para perto dessa gestão, para ficar no tete-a-tete com ele ali no dia a dia? Sim, eu me lembro, na minha adolescência, né, nos meus 15 anos, meu pai, ele colocou uma mesa na sala dele, que era a sala da diretoria, com o meu nome e com uma placa com o meu nome. Essa mesa ele colocou me convidando para trabalhar, tentando me inserir no mercado de trabalho e um incentivo para que eu pudesse trabalhar. Super show. Essa mesa ficou ali durante um tempo, mas eu era um adolescente meio rebelde, então eu não me dediquei muito ao trabalho. Eu ia, participava, estava sempre com ele. Em alguns momentos, alguns clientes especiais eu via, participava das negociações, mas eu não tinha assim uma tarefa diária e um compromisso diário com o trabalho. Entendi. E isso, na época, você se orientava mais para qual área de atividade? Assim, você tinha algum vislumbre? Falava assim, não, eu quero talvez medicina ou então direito, algo nesse sentido? Eu sempre gostei muito do direito. Certo. Sempre gostei da engenharia, da arquitetura, da parte construtiva. Uhum. Mas aí, voltando ao assunto da família, então teve um momento, mesmo adolescente, em que eu iniciei a trabalhar na empresa e passei por alguns departamentos. Departamento de locação, departamento de vendas. Mas eu vim mesmo assumir um compromisso com meu pai e com a empresa foi após o meu casamento. Eu casei. Entendi. Ele falou, agora eu preciso ter Então eu vi a necessidade real do trabalho e do sustento, né? Entendi. Ah, que super legal. E aí você passando por todas essas atividades, Ari. A gente tá, assim, talvez indo um pouquinho... porque eu gostaria de saber do Ari antes, inclusive, mas eu acho que já é muito bacana isso, porque você passando por todas essas áreas da empresa que você teve a possibilidade de passar, teve alguma com qual você se identificou mais nesse período? Ou você via como algo holístico, algo mais de gestão? Não, até porque meu pai, ele sempre dizia que em todas as empresas os funcionários deveriam começar
do básico. Ele deveria passar por todas as funções para poder conhecer os processos e conhecer a empresa. Então, eu fiquei no departamento de locação, algumas vezes eu atendia clientes, mas por questões de remuneração, eu resolvi ficar em vendas. Perfeito. E eu lembro que em um momento, né, quando eu realmente assumi, que eu resolvi que eu deveria ficar com vendas para aumentar os meus ganhos, foi um momento em que eu fazia faculdade e minha filha ia nascer. E aí eu já estava preocupado com o parto da minha filha. Eu falei, eu não tenho recurso suficiente para pagar o parto, como é que eu vou fazer? É o meu segundo filho, né? Até eu não sabia que era mulher, é o meu segundo filho, e como é que eu vou cumprir o compromisso, pagar o parto da minha filha, né? Então eu estava atendendo um cliente da empresa, e já um senhor de idade, e já há praticamente um mês. E eu investi muito nesse cliente. A minha expectativa com relação a esse cliente para eu concretizar a venda. Era um imóvel de alto padrão, um condomínio, que meu pai lançava os condomínios, né? A consultora, nós tínhamos a consultora. Sim. E construímos esses apartamentos de alto padrão. Então eu fiquei praticamente um mês com esse cliente, um senhor de idade, muito gentil, me recebia na casa dele com café e lanche, né? Então eu investi e estava na expectativa de efetuar essa venda para esse cliente. Então ele me chamou um dia e falou para mim, Ari, decidimos, eu e minha esposa, que nós não vamos ficar com o apartamento. Que loucura! Que loucura! E aí já estava possivelmente já mais próximo ainda do parto. Mais próximo do parto, que foi no final de ano, em dezembro, né? E aquilo foi quase que um murro na barriga, né? Sim. E eu acho que ele viu a minha expressão de frustração, a minha expressão Quantos anos você estava nessa decepção. época? Eu estava com 22 anos. Nossa, um adolescente. Um adolescente. E aí, eu falei, vamos partir para outra, porque o mercado é isso, né? O mercado de vendas, já que eu tinha optado pelo mercado de vendas, esse mercado dinâmico. E essa seria a primeira venda? Não, eu já tinha efetuado outras, mas essa era uma necessidade naquele momento. Perfeito. Então, só para finalizar, daí 3 dias ele me ligou. Ele me ligou e me chamando para um café na casa dele. Eu fui e falei, o que será, né? E quando eu cheguei, tinha o café, a senhora dele muito simpática, uma senhora assim, gentil, uma senhora muito educada, né? E aí, quando ele me chamou, ele falou, Ari, faz o contrato que eu resolvi ficar com um apartamento. Poxa, que coisa boa! Será que você acha que talvez, assim, ele tenha entendido pela sua expressão e ele tenha, talvez, repensado um pouco? Pode ser que... Olha, eu acho que pode ser. Mas eu tentei usar esse truque da expressão em outras vezes e não fui bem sucedido. Talvez aquela por ser uma necessidade urgente e premente foi muito verdadeiro. Foi muito verdadeiro. Enfim, eu vendi, recebi minha comissão, paguei o parto, como era final de ano. Passei um ano bem tranquilo, né? Cumprindo os meus compromissos. Então o mercado imobiliário é isso, né? É dinâmico e eu aprendi a conviver com essas questões, né? De vendas, aluguel, locação. E como essas oscilações, esses ciclos também, né? Porque é muita adrenalina. E a Nahara colocou bem, eu acho que talvez seja a palavra assim, quando que foi essa paixão que surgiu pelo imobiliário de fato? Porque a gente vai começar a entrar na vida acadêmica, a gente vê que essa paixão de fato teve um resultado muito positivo, porque você pegou a vida acadêmica e também levou para esse estágio, né? Então, mas quando que iniciou esse destravar? Porque até então você era o filho do senhor Ari Alencastro Veiga. Eu era o filho. Isso. Né? Meu pai é centralizador. E então eu estava lá cumprindo algumas funções, mas era visto como filho. Sim.
Mas eu desempenhava o meu papel e desempenhava o papel para as atividades, né, exigidas. Então eu Perfeito. cumpria a minha função para aquilo que eu estava desempenhando. Mas eu saí daquela função do dia a dia e resolvi ir para vendas. Sim. Atuei em vendas, na parte como diretor, como supervisor e como corretor também, que era mais dinâmica. Mas eu te confesso que eu não morria de paixão Pelo imobiliário. pelo imobiliário, pelo mercado imobiliário. Apesar de nós sermos de famílias tradicionalmente do comércio, né? Meu avô tinha uma loja que era a Casa Alencastro Veiga, que era um grande magazine onde vendia-se relógios, joias, discos, eletrodomésticos. Foi praticamente o grande magazine de Goiânia. Super show. E nós somos de tradição de famílias de comércio. Mas eu não tinha assim uma paixão pelo mercado imobiliário. Você via como uma parte assim de sustentabilidade Sustentabilidade. financeira, com certeza, né? E também assim, já é um dinamismo natural, que é quase como se fosse o normal ou natural você seguir o caminho do seu pai, né? No caso ali, como empresa. E aí fui seguindo, fui apaixonando, que eu sempre gostei muito de construção. Esse era, de fato, uma paixão, os edifícios, a cidade, né? Então, meu pai montou uma construtora e eu fiquei encantado, né? Da possibilidade de eu construir. Legal. Aí Foi sim. aí que começou a brilhar o olho, talvez? Foi aí que começou a brilhar o olho. Que legal. A construção. E aí, nesse caso, quando você teve essa oportunidade com o seu pai, ele também, assim, ele vislumbrava essa mesma forma de ver a construção civil? Ou para o seu pai era quase como se fosse uma continuidade da empresa, mas para você foi o contrário? Aí sim que você brilhou o olho. Como que foi esse ajuste, né, nesse sentido? No meu entendimento, pode ser que eu não esteja absolutamente correto com relação ao que de fato ocorreu. Mas meu pai tinha um amigo, compadre, que o filho dele era engenheiro, trabalhava na Encol, em São Paulo. E eu me lembro muito deste compadre do meu pai convocando o Ari para entrar no mercado de construção civil. E meu pai recuava, meu pai às vezes resistia, né? Até mesmo porque a galinha dos ovos de ouro dele era a imobiliaria, porque ele tinha uma liderança no mercado. Mas então esse amigo tanto insistiu que meu pai resolveu então montar a construtora juntamente com o compadre, que era o Bento Odilon Moreira, que é o pai do Elbio, Que é da EBM hoje. que é proprietário da EBM. E então o Elbio e o Bento foram sócios do meu pai, e a construtora teve um momento de muita prosperidade, muita ascensão, de construção de muitos edifícios de alto padrão, com projetos arrojados. Teve uma participação importante no mercado da construção em Goiânia. E eu gostava muito da construção. Fui fazer estágio na construtora, trabalhei em obras desde a limpeza do terreno, fundação, concretagem. Participei de todas as etapas da construção, até a entrega da obra, né? Até termos de habites e entrega para os proprietários, documentação, enfim. Então, foi uma experiência boa essa parte de construção, né? E que eu também construí algumas obras, alguns edifícios, algumas casas. Você chegou prédio também? Eu acompanhei a construção de vários prédios. Mas eu, particularmente, depois construí algumas unidades de casas residenciais. Né? Porque aí já respirava isso, né? Assim, por que não fazer por conta própria? O que eu fico pensando assim, que oportunidade bacana, né? Porque como imobiliária, você pôde percorrer todas as áreas ali, até se identificar com uma,
que foi a que te deu a sustentabilidade. Como construtora, da mesma forma. Então você estava participando de todos os processos do mercado, né? Nesse sentido da parte mais física dele fazer ele acontecer, não é isso? Então, exato. Tive sim a oportunidade de participar dessas fases. Foi uma escola. Foi, de fato, uma grande escola. O meu envolvimento, a minha participação na imobiliária como administração, vendas, locação e na construtora, né, que é a edificação da obra, né, a materialização do projeto. Então foram experiências positivas, interessantes, enriquecedoras para a minha experiência profissional, né, para o que eu faço hoje, sem né, dúvida, para o meu mercado de atuação. Ari, você chegou também a participar da incorporação desses edifícios ou de alguns imóveis que fizeram parte assim, da construtora? Você chegou a, sei lá, a propor algumas mudanças em projetos ou foi mais a parte da construção mesmo, de fato? Na época você estava com quantos anos também? Eu nem sei, porque às vezes pode ser que fala assim, não, ainda tá muito novo, esse menino aqui ainda não sabe nada. Não, às vezes eu tem participei, isso, não? mas tinha, a consultora tinha um corpo técnico, né? Tinha os engenheiros, os arquitetos, tinham todo o quadro de pessoas, né? O departamento de orçamento. Então, ela tinha um quadro técnico. Eu participava, mas eu não participava tão diretamente na construtora. Até porque meu pai era que estava na direção da empresa, né? Ou seja, ele que definia os projetos, os locais e tudo mais. Os projetos, a escolha da área, ele que negociava os terrenos, ele que teve uma fase que construíram muitos condomínios, né? Ele que montava os grupos, ele que fazia os ajustes no projeto de acordo com a necessidade do cliente, com a demanda do cliente. Né? Na época, o setor oeste era um bairro bastante valorizado, as pessoas gostavam, procuravam, se identificavam com o bairro, queriam a sua residência naquele setor. Então, essa parte de concepção do empreendimento, normalmente meu pai que coordenava juntamente com a equipe técnica, com os engenheiros e com o mercado também. Eu tive a oportunidade de presenciar inúmeras vezes a apresentação do projeto para os corretores e vi vários corretores opinando, dando palpite, colocando o seu ponto de vista, a sua posição com relação ao projeto, né? Se o projeto atendia ao mercado ou não. E a opinião dos corretores eram ouvidas, sim. Super legal, né? Super legal. Então, isso. acho que a concepção de um projeto é um conjunto de ideias, um conjunto de opinião, né? Um conjunto de decisões. Eu não te falei, mas eu sou arquiteto. Formei em arquitetura pela Universidade Católica. Né? Na época eu fiz vestibular para engenharia e vestibular para arquitetura. E passei no vestibular de arquitetura. Eu falei, então vamos lá. Né? Que está dentro da área, está dentro do mercado. Você acha que foi isso também que brilhou um pouco a questão da construtora? Você já estava indo ou já estava se direcionando para isso e começou a apaixonar por esse viés do mercado imobiliário dentro da academia, dentro da faculdade? Exatamente, mas dentro da faculdade, essa visão arquitetônica, a faculdade ela tratava das questões das edificações e dos projetos. Uma questão que eu acho que eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, que é a Universidade de Arquitetura, e tinha um curso de verão do qual para projetos de arquitetura, mas do qual nessa matéria eles tratavam do mercado imobiliário. Então, no curso... Caramba! Ou seja, totalmente conectada com o mercado que está acontecendo de tendências ali na hora. De tendências. Diferentemente do daqui. Diferentemente do daqui. Que não era um tema abordado. O projeto... Nós víamos o projeto arquitetônico
É lógico que dentro de uma condição de terreno, dentro de uma condição para ser projetada, mas eu não me lembro de ter uma matéria que tratasse da questão do mercado, né? É óbvio que nós estudávamos a história da arquitetura, as tendências de mercado, as tendências construtivas de materiais, né? Mas não tratávamos do mercado. Mas, então, dentro do que você colocou, a minha experiência com o mercado imobiliário também me fez despertar dentro dos processos construtivos essa questão do projeto e mercado imobiliário, né? Com certeza, porque aí agora a gente está vendo ainda outra vertente, né? Porque a construção é algo mais duro, é algo concreto. É a execução. A imobiliária é a comercialização daquilo que é feito do concreto. Porém, a arquitetura é a parte lúdica do mercado imobiliário, é a parte que vai começando a trazer o conceito realmente, até a gente começar a despertar o sentimento de coletividade, de mercado como um todo, de comunidades que a gente se desenvolve, né, que são as cidades de fato, né? Então, é outra vertente ainda mais sutil do mercado imobiliário. Quanta coisa bacana aí que a gente tá... O mercado imobiliário é muito dinâmico e muito interessante, né? E você falou mercado imobiliário, né? O que é o mercado, né? O mercado imobiliário que cuida da negociação dos bens imóveis, né? O mercado imobiliário, eu acho que ele tem uma grande importância para as cidades, né? Porque ele é o responsável pela negociação de todos os bens imóveis, né? E aí, quando você falou em cidade, eu vejo que... Não estou falando muito, não? Não, vamos lá. Agora que vai começar a parte show de bola. Vai ser incrível. Então, falando do mercado imobiliário responsável pela comercialização dos bens imóveis, né? E aí eu fico pensando no mercado imobiliário e na cidade, né? Da importância do mercado imobiliário e dos imóveis. E aí eu fazendo uma análise sobre as cidades, os imóveis, eles são responsáveis, né, talvez pelo conceito de comunidade, assim, pela formação da comunidade de uma cidade. Pelas atividades mais importantes da cidade. São os imóveis que abrigam essas atividades importantes, né? Tais como as universidades, as escolas, os hospitais, os órgãos públicos. E a gente vai vendo, assim, a cidade se formando ao redor de imóveis específicos. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente pode citar muito isso, o caso do Buriti Shopping, onde ninguém queria morar ali perto ou as áreas dali eram pouco valorizadas. A partir do momento que foi um shopping para a região, as áreas começaram a triplicar, quadriplicar, quintuplicar o valor e pessoas começaram a ser puxadas para aquele polo ali de centralização. Talvez seja isso, não é? Porque o imóvel, ele consegue sim determinar o movimento de uma comunidade inteira. Você tocou num ponto muito importante com relação aos movimentos da cidade, o que nós chamamos de centralidades em desenvolvimento. Tem determinadas regiões que elas são responsáveis por atrair novos investimentos, novas áreas tecnológicas, novos polos atrativos, né? Super legal. Novos polos econômicos. E tem determinados locais da cidade também que sofrem o esvaziamento, né? Que são centralidades depreciadas, né? Então, vamos citar, por exemplo, algumas regiões de Goiânia que foram valorizadas e que sofreram um processo de desvalorização. Podemos pegar aqui qual região, hein?
Talvez a região central mesmo. Região central, mas eu quero abordar a região central posteriormente. Tá. Vamos falar da Bernardo Sayão. Tá, ok, perfeito, sim. Que ali era um polo muito forte na época. Exatamente. Em um determinado momento da economia urbana, em um determinado momento da cidade, os imóveis na Bernardo Sayão eram muito valorizados. E ali concentrava a atividade do ramo de confecção, né? Sim. E então as pessoas vinham ali de outros estados para poder comprarem, para fazer a revenda desses produtos confeccionados em Goiânia, né? E teve um momento, em função do alto valor dos imóveis, houve um esvaziamento daquela região e as pessoas se deslocaram para uma outra região da cidade, que é a região da 44, que tornou-se também Outro Agora é um polo. polo. um polo altamente valorizado, um polo verdade. altamente... Ari, ele é um dos maiores brasileiros, dos maiores polos brasileiros hoje? Ou Pode considerar você pode assim? Olha, eu não tenho assim números exatos e dados exatos para eu poder afirmar. O maior não é, com certeza, mas é um dos maiores. Entendi. Ali, aquela região sofreu, acolheu, né, grandes investimentos. Hoje nós temos shoppings, nós temos hotéis, nós temos estruturas para poder receber o comerciante, aquele que vem em busca daquele produto para revender em outros estados, em outras regiões. Certeza. Vai criando um ecossistema todo para munir a pessoa a participar daquela comunidade. Vamos chamar de comunidade? Eu gosto de chamar de comunidade porque uma cidade nada mais é do que isso, né? São pessoas que se agregam em um determinado ponto que conseguem prover-se de serviços fornecidos pelo próprio ecossistema. Então, as pessoas vão, a partir do momento que tem emprego, que tem isso, que tem aquilo, que tem opções de lazer, que tem pessoas queridas ali, elas se agrupam, né? Isso é o movimento das cidades. E falando sobre isso, Ari, eu queria ver assim, porque você é uma pessoa que gosta de estudar a fundo isso. Tanto é que você optou por ir por uma parte acadêmica de fazer inclusive um mestrado. Né? Eu não abordei com você qual que foi o teor do mestrado, mas como que você optou por ir até esse mestrado e onde que você começou a abraçar a cidade como algo holístico, que você começa a ter esse tipo de visão e percepção. Só para a gente contextualizar, né, para as pessoas entenderem que a gente está falando de algo que foi estudado. A cidade é um ambiente construído, né? E sempre me despertou interesse, desde as cidades mais antigas, né? Desde as cidades do Império Romano, a história das cidades, né? Como é que as cidades se formaram. A cultura, né? Mesmo, do planejamento. Legal, vindo já dessa fase lá atrás mesmo, isso você atrás, gosta. Sempre gostei da cidade, legal. Sempre tive... As polis, eu né, que falavam. Com os meus 12 anos, eu tinha um desejo enorme de ir para Nova York, de conhecer Nova York. Então já estava mesmo, já estava no sangue, já respirando. É isso, quando a gente vai vendo, assim, lá atrás tem aquele já impulso tava, inicial. E aí, como que nasce na família perfeita para que isso possa dar vazão, né? Assim, é muito legal. E vontade de conhecer o Rio de Janeiro, né? A gente ouvia falar no Rio, e eu então tinha aquela curiosidade, aquele desejo de conhecer. Então sempre fui apaixonado pelas cidades e pela dinâmica da cidade. Então, como a minha vida foi dentro do mercado imobiliário e esse meu interesse pela cidade, eu resolvi então a fazer o mestrado em planejamento urbano. Planejamento urbano, olha que legal. Que legal. Fiz esse mestrado em planejamento urbano na Universidade de Brasília, na UNB. Era o único que tinha na época ou não? Tinha outros que também Não, falavam Goiânia, eu não me lembro de Goiânia ter esse mestrado. Eu acho que eu tenho a impressão que hoje tem, né? Mas era São Paulo e Brasília. E eu, então, por morar em Goiânia, família em Goiânia, esposa, filhos em Goiânia, eu resolvi, então,
a prestar as provas, fazer o concurso, Super legal. apresentar o meu projeto, né? E fui aprovado. Na época, eram 20 vagas e eu fui aprovado, felizmente fui aprovado. Que legal, Então, que legal. para conciliar, para poder ajustar esse curso, eu resolvi ir para Brasília. Uhum. E fui trabalhar também, coincidentemente, em uma companhia imobiliária. Mudou todo mundo? Família, esposa, filhos, todo mundo? A família ia e vinha, eu ia e vinha. Então, era esse movimento, né? Mas eu ficava durante a semana em Brasília, porque eu fui trabalhar na TerraCap, que é a maior de... que é a companhia imobiliária de Brasília. É o polo. Que foi uma outra experiência muito rica, porque a TerraCap é uma imobiliária, mas é uma imobiliária pública que pertence ao governo do Distrito Federal. Então, um outro modelo de negociar imóveis, né? 100% um outro isso modelo mesmo. de gestão. As vendas eram feitas através de licitações, né? Então, participei de algumas licitações. Então foi uma experiência muito rica. E em Brasília, no mestrado, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas ligadas à gestão do planejamento urbano no Brasil. Então eu me lembro da Diana, que era diretora do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né? Uma pessoa fabulosa, de um conhecimento grandioso nas questões urbanas, né? Tinha pessoas também do IBAMA, então eram... Que experiência! Que legal. Nós éramos, assim, alunos de disciplinas diversas, né? E você ainda fazendo um mestrado simultâneo em planejamento urbano, podendo participar desse ecossistema da TerraCap, né, que faz, ainda continua, né, fazendo, né? Continua. É a mesma dinâmica. A mesma dinâmica. Isso, mas que estrutura o urbano de Brasília, que é uma das cidades mais planejadas que nós temos no nosso país hoje, e que a gente pode até depois aprofundar sobre se você entende também que esse planejamento faz sentido hoje ou não. Entendo. E curioso que você falou a cidade planejada, né, Brasília? Sim. E, no entanto, o território do Distrito Federal, todo o território do Distrito Federal, as propriedades particulares que existiam naquele território, tornaram-se públicas, se tornaram do governo do Distrito Federal, mesmo não tendo sido legalizadas ou regularizadas. Então, toda a área do Distrito Federal, quem podia parcelar, quem podia lotear, era apenas o governo do Distrito Federal. Então, entendi. Nenhuma pessoa poderia fazer. Não poderia existir especulação imobiliária da forma que é feita na maioria das outras cidades do Brasil. É isso? Existia. Você está falando de cidade planejada. Tanto que Brasília é uma cidade planejada e é onde se tinha as situações mais irregulares com relação aos parcelamentos. Porque, como era o governo do Distrito Federal o agente legal para fazer os parcelamentos, as pessoas que tinham uma pequena propriedade, elas parcelavam, mas não legalizavam o seu empreendimento. Entendi. Não registravam o empreendimento. Né? Então, tem condomínios, por exemplo, na cidade satélite Sobradinho, que foram vendidos condomínios sem escritura. Nossa. Sim, São Vicente, parece, se eu não me engano, tá ali um monte de condomínios nesse sentido. Exatamente. Né? Então, Brasília era um território também, um laboratório de estudo para essa questão fundiária, de como a irregularidade permeava em um território de uma cidade planejada, né? Então, um ambiente teoricamente controlado, né? Teoricamente controlado. Né? Mas sabe, uma vez é interessante, eu estava numa aprovação de um loteamento e teve uma das pessoas que estava lá que falou um negócio interessante. Ele também era loteador e ele falou que quando as cidades
colocam muita dificuldade. A cidade que ele fala é poder público, né? Nesse caso, ele estava se referindo ao poder público em si. Quando coloca muita dificuldade, pode ter certeza que vão acontecer loteamentos irregulares. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ou algumas das pessoas que têm essas propriedades, eles não têm capacidade de esperar tanto tempo por uma solução como a que as cidades estão exigindo ali naquele momento, ou aquele poder público está exigindo. Então, os loteamentos irregulares, eles normalmente acontecem pela questão que a cidade suprime a vontade do empreendedor. Isso faz sentido? Vai fazendo e aí depois, com o tempo, vai regularizando. Depois, quando tiver muita gente, aí já vem alguém falando assim, ó, não pode tirar, e aí vamos regularizar. É isso também? Faz sentido, é isso também, mas não é apenas isso. Tá. Naturalmente, como em qualquer mercado, tem os oportunistas, né? Perfeito. Mas não é só isso. Existem sim as dificuldades. Por exemplo, a pessoa tem uma área rural ou uma propriedade, e resolve parcelar. E ao elaborar o projeto, vai encontrar inúmeras regras, inúmeras normas, regras ambientais, Entendi. regras de parcelamento, e nem sempre ele consegue resolver essas questões. Então ele parte mesmo, não, eu vou parcelar, eu vou dividir, eu vou vender, não quero nem saber. E vou fazer um contrato e faz o loteamento. Assume o risco, né? Assume o o risco inteiro, né, do negócio. Inclusive, isso dá muito ruim, mas assume o risco para ele. Exatamente. Naturalmente que é um empreendimento ilegal, porque ele não seguiu as normas. Perfeito. Mas eu acho que dentro dessa questão dos loteamentos, né, dos planos diretores, das áreas de expansão, eu acho que a cidade, os municípios, o poder público, ela tinha que ser mais criteriosa com relação à expansão da cidade, com relação à expansão dos empreendimentos, e ao planejamento, e tinha que estar mais, vamos dizer, mais ferramentada, mais equipada para poder atender as demandas. Agora sim, então vamos lá, porque se você estava dentro da Terra Cap, que teoricamente é um ambiente controlado, igual nós falamos aqui, você estava vendo que a Terra Cap ela tinha todas essas normas, regras e tudo mais. A Brasília, uma cidade inicialmente planejada 100%, né? Inclusive com relação ao território, como você disse, foi todo para a União, e aí a União que distribuía e que faz essa condição, que dá essa condição. Por que que dentro disso ainda surgem esses outros empreendimentos? Por que que você conseguia ver lá dentro ou estudar junto desse planejamento urbano, né, com os amigos, inclusive, que estavam lá dentro, que via fazer esse movimento para um lado que não era o dentro da legislação ali? O que que você entendia? Brasília tinha situações muito específicas com relação a questões fundiárias. Tinha propriedades que você com documentação irregular. Certo. Então tinha uma determinada propriedade que você tinha 3 escrituras, 3 proprietários. Quem ganhava? Envolvia política. Quem ganhava, aí, com assim, certeza. normalmente. Quem era o favorecido do cargo mais alto? Normalmente era esse que ganhava a propriedade? Nem sempre. Essa questão do cargo mais alto, obviamente, que sempre influenciou e sempre hoje, vai influenciar. Né? Sabe que tem uma história que foi engraçada. Teve um amigo que chegou e falou que estava conversando com um segurança de um lugar e que o segurança falava assim que todo mundo lá era alguém, sabe? Eu sou filho, eu sou dono, eu sou neto, eu sou tarará do fulano, do ciclano. E aí o segurança começou a falar assim, que ele já começou a justificar. Quando a pessoa começava a falar, ele falou assim, cara, todo mundo aqui é filho de alguém. Você vai ter que aguardar como todo mundo. Exatamente. Não existe. Mas além do alguém, tinha também as questões jurídicas, porque você deparava uma propriedade que tinham 3 proprietários por uma questão ou por
por ter requerido uso capião, ou porque aquela propriedade ainda, teoricamente, era do GDF, não tinha sido ocupada e registrada, a pessoa entrava para aquela área, criava um documento e ia para a justiça reivindicar a posse daquela área. Né? E depois ele ia fracionar, ele ia parcelar, mas ele não podia parcelar porque o órgão que parcela no Distrito Federal é a Terracap. Né? Entendi. Tanto é que quando eu trabalhei na Terracap, e participei também do Instituto de Planejamento de Brasília, que na época era o IPDF, não sei nem se existe mais, porque esses institutos vão mudando de nome, né? À medida que os governos vão entrando, vão mudando. Mas criou-se uma secretaria para assuntos fundiários, porque era enorme a demanda e a necessidade de resolver essas questões fundiárias no território do Distrito Federal. Certo. Então, eu acho que essa experiência de Brasília, do mercado de Brasília, essa experiência na Terracap foi muito enriquecedora. Demais, né? Demais. Porque eu fico ainda... quanto tempo você ficou lá, Ari? Eu fiquei em Brasília mais de 2 anos. Foi o tempo do mestrado? Foi o tempo do mestrado, de eu cumprir aquela grade curricular, mas depois que eu cumpri as matérias exigidas, né, eu parei, porque estava difícil demais conciliar o trabalho com o estudo. E dei um tempo, depois voltei para Goiânia. Certo. Paralisei por um período. Certo. Depois retomei o curso para finalizar a grade curricular. E até demorei um tempo para finalizar. Mas concluiu o mestrado? Concluí. Demorei o mestrado. Um tempo, defendi a minha dissertação. Mas demorei um tempo para concluir em função do dia a dia, né? Do dia a dia. Claro, sem dúvida. Um mestrado não é para qualquer um. É difícil. É muita dedicação, muito tempo, um muita leitura. É para todos, mas não é para qualquer um. Tem que ter uma dedicação gigantesca. Agora eu fico pensando o quanto é bacana também esse conceito que você conseguiu absorver de todas essas experiências que você viveu dentro do mercado imobiliário. Quando você estava lá em Brasília, você começou a ter uma visão mais holística para outras cidades, inclusive do mundo? Sim. Ou sim. Teve outro... Porque você falou que você visitou Colômbia, né? Ali em Nova York, a Universidade de Colômbia. Teve algum outro, assim, que você também viu um conceito de cidade que você fala, nossa, essa cidade aqui poderia ser algo... Poderia ter pinceladas disso lá dentro do Brasil? Tive várias experiências em várias cidades, né? E com esse olhar, né? Com esse olhar da cidade mesmo, né? Do que a cidade oferece, desse organismo, né? Tão múltiplo. Mas eu quero voltar na questão da Terracap, que eu tive uma experiência fantástica, única, que foi trabalhar na implantação da cidade de Águas Claras. Águas Claras dá louco. Aquilo lá hoje é um mundo. Exato. E aquilo, quanto cresceu rápido aquilo? Muito, muito rápido. Quanto que foi? Você sabe quantos anos que levou de X até X10? Eu vou tentar dimensionar isso aqui. Mas quando eu estava na Terracap, estavam licitando as áreas em Águas Claras, né? Certo. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com o autor do projeto de Águas Claras, que é o arquiteto urbanista Paulo Zimbres. Paulo Zimbres projetou Águas Claras inicialmente para ser uma cidade para comportar uma população de 300 mil habitantes. E para suprir a necessidade do mercado. Brasília já não tinha áreas para você adensar, né? Você tem um plano piloto, foi criado o Sudoeste, que também foi um projeto da Terracap, o Sudoeste, depois teve Águas Claras, teve o Noroeste. Então a Terracap sempre projetando, né, os bairros. Sim. E Águas Claras foi uma experiência única porque foi um projeto de uma cidade.
Aquela região de Águas Claras era uma região de um cinturão verde, era uma área absolutamente... Era uma área rural, do qual tinha contrato de concessão de uso para plantio de frutas, né? Sei, Nossa, ou teve que seja, mexer. rural Deus do rural mesmo, assim. Exatamente. E estava localizado entre Taguatinga e entre o plano piloto, que é na Estrada Parque, na EPTG Estrada Parque Taguatinga. Aham. E essa região de Águas Claras estava, essa área, né, estava dentro da região administrativa de Taguatinga. Aham. Então criou-se o projeto de Águas Claras dentro de uma concepção de um urbanismo bastante moderno e contemporâneo, porque a cidade foi desenvolvida no eixo de uma linha de metrô. De uma linha de metrô. Então já é uma Entendi. concepção moderna. Muito. Já não prioriza o carro, né? Não é uma cidade do carro, obviamente que o carro está presente, mas a questão principal que norteou a criação da cidade, o projeto, foi a linha do metrô. Olha que legal. Eu fico pensando assim, quantas poucas cidades têm essa oportunidade de estar sendo desenvolvidas na concepção no momento atual. A gente vê algumas cidades bem ali Vai dando naquele... uns puxadinhos. naqueles Emirados Árabes, talvez, porque tem muita pujança financeira, mas dentro do Brasil, eu acho que o único lugar que poderia acontecer seria ali Brasília, né? Mas nós vamos voltar nesse assunto novamente, mas o Brasil é o país, não existe outro país no mundo que constrói tantas novas cidades como no Brasil. É mesmo. E Olha tantos só novos isso. municípios. O Brasil, nós temos hoje mais de 5.500 municípios e muitas novas cidades. Mas voltando à questão de Águas Claras, é uma cidade moderna, um projeto com quadras retangulares dentro de uma concepção moderna do urbanismo, né? Feita para pessoas, né? Feito para pessoas, é uma Aham. cidade que tem parque, tem estação do metrô, tem uma relação com o ambiente natural, né? E foi pensada para ter uma cidade adensada, para ser adensada com edifícios, mas pensou-se em edifício até de 13, 15 metros de altura. Sempre pequenininho, assim, né? Mas com a demanda e com a necessidade, hoje você tem prédios de mais de 30 andares em Águas Claras. Tem população lá hoje ou não? Assim, a população que eu falo, a Olha, quantidade? eu não sei te precisar, mas eu tenho a impressão que hoje Águas Claras deve estar com aproximadamente entre 150 mil e 200 mil pessoas. Eu não Ou seja, tenho esse tão número pouco exato. tempo ainda está dentro da previsão. Mas possivelmente já estão pensando em expansões, porque deve ter sido um sucesso nesse sentido, né? Tanto que o GDF, a Terracap, está sempre criando novos bairros, né, para atender a demanda do mercado. E é incrível, porque eu fui coordenador de Águas Claras e quando eu cheguei tinha apenas uma casa naquele terreno inóspito, né? Naquele terreno, naquela terra vermelha. E aí participei da confecção, da construção da primeira estação de metrô, participei da primeira viagem, né? De metrô, da estreia. da implantação, né? do teste, né? Do metrô, vamos dizer assim, do passeio para testar aquela linha, né? E depois tive a oportunidade, voltando a Brasília, de descer em Águas Claras, pegar o metrô e andar, fazer esse percurso todo para saber como aquela cidade se transformou, né? E aí, dentro disso aí, nós estamos falando, né, de novas cidades. O Brasil cria-se muitas cidades. Agora sim, Ari, porque assim, a tecnologia ela é parte da cidade. Então, fazer uma cidade desenvolvida com estrutura, com infraestrutura decente, isso é um ponto. Mas o outro ponto é o humano, né? Aonde que as pessoas vão se relacionar ali, como que elas vão conviver e viver. Como que foi a entrada dos primeiros moradores ou a seleção dos primeiros moradores? Foi por compra e venda normal? Quem quer comprar um apartamento? Ou foi uma seleção dos primeiros para ter aquela ali, talvez assim, o início da roda para girar?
Bom, Águas Claras, as áreas eram vendidas através de licitação e criaram em Brasília várias cooperativas. Várias Entendi. cooperativas. Cooperativa dos funcionários do Distrito Federal, cooperativa do Senado, cooperativa da Câmara. Então, essas cooperativas, elas entravam na licitação para adquirirem as áreas. E o objetivo qual era? Era de construir a sua habitação. O objetivo era a aquisição de uma moradia. Né? Então, essas cooperativas construíam os prédios. Participei de várias reuniões, tinha na época, era a Organização das Cooperativas do Distrito Federal, que era o CDF, com inúmeros representantes, e discutia-se muito sobre Águas Claras e como é que seria ocupada aquela área, né? E então tinha, assim como tinha áreas residenciais, tinha áreas para shopping. Águas Claras hoje tem shopping, tem Sim. academias, tem uma cidade, é um organismo, uma cidade com todas as atividades de uma cidade, né? Na verdade, eu queria voltar assim para Goiânia, porque aí depois, quando você voltou para Goiânia, que choque foi esse, né? Porque tava lá tudo planejadinho, participando ativamente de Brasília ali e Goiânia, quando você voltou. Falou voltar para Goiânia? E aí? Eu pensei, quando você falou em voltar para Goiânia, sabe para qual Goiânia que eu fui? Para Goiânia da década de 30, para o início da construção de Goiânia. Ai, apaixonada. Olha só, que legal. Porque a gente pode talvez assim aprofundar um pouco na pergunta no seguinte sentido. A gente sabe que o modelo de compra e venda de áreas em Brasília é super diferente do daqui. Totalmente. Né? Então lá, com certeza existe a licitação, são empresas, igual você falou, ou construtoras ou cooperativas já bem fortes, licitadas. Possivelmente eles têm que aprovar o projeto também junto à TerraCap, né? Porque você não vai poder fazer qualquer coisa que você queira, tem que ser algo específico. Ou seja, é um modelo controlado de cidade. Diferentemente do de Goiânia. Que Goiânia, se a gente está aqui, se a gente sai dessa reunião aqui, vê uma área ali, vamos construir um prédio aqui, a gente pode comprar, pode ir lá na prefeitura, fazer todos os trâmites que precisar, mas a gente pode aprovar o que couber dentro do uso do solo, que não é necessariamente travado pelo poder público, ele só tem uma linha, né? Uma linha ali. Você pensa que talvez um modelo de Águas Claras, né, ou o modelo de Brasília como um todo, TerraCap, é mais sustentável a médio e longo prazo do que um modelo orgânico e de livre comércio como Goiânia? Ou outras cidades nesse sentido? Faz sentido essa pergunta? Sim, com certeza. Eu acho que faz sentido, mas essa questão de Brasília é uma situação, uma condição muito específica e muito pontual. A TerraCap ela foi criada para administrar o patrimônio, né, que era as áreas do Distrito Federal. Certo. Mas em Brasília nós temos também o mercado atuando, o mercado particular. De livre comércio, o mercado de livre comércio. Em Brasília temos empreendimentos fantásticos, né? Você tanto no plano piloto, você pode adquirir uma projeção para construir o seu empreendimento. Brasília é uma cidade empreendedora também, com empresas particulares, né? Com empreendedores. Mas essa condição do público em Brasília é em função do território Entendi. ter sido desapropriado e tornado público, né? Então, aí é o poder público mesmo que negocia. Mas, por exemplo, as edificações, os projetos, a aprovação de projetos, é feito, hoje eu acredito que é feito na própria cidade de Águas Claras. Por quê? Porque Brasília tem um outro modelo, né, de administração pública, tem o governo do Distrito Federal e tem as regiões administrativas. Entendi. Então, Águas Claras hoje, ela pertencia à região administrativa de Taguatinga. Hoje, ela é uma região administrativa. E é nesta região administrativa que aprovam-se os projetos.
A região administrativa, ela administra aquela cidade. Entendi. Né? Então, são criados como se fossem subseções. Quase que prefeituras. Entendi. Né? Então, em Brasília aumentaram, não sei te dizer exatamente quantas são hoje, mas tem a região administrativa de Samambaia, de Taguatinga, de Sobradinho, de Ceilândia, do Parque das Emas. São territórios que têm um administrador. Ou seja, certo? Cada um tem as suas necessidades, cada um vai cuidar daquela parte, daquele pedaço para compor o todo, né? Exato, mas o mercado privado é muito atuante. Né? A TerraCap vende, as empresas compram e empreendem. Né? E não necessariamente o que a TerraCap quer que eles empreendam. Eles podem ter livre vontade de falar, eu quero fazer 2 quartos aqui. Exato. A TerraCap não vai falar que tem que fazer de 3 quartos. Não, hipótese alguma. Tá. A TerraCap ela é só a vendedora do terreno. Entendi. Ela vende o terreno e as pessoas vão construir de acordo com as exigências da região, de acordo com o uso do solo, de acordo com o mercado também, né? O que o mercado absorve. De acordo com a demanda do mercado, a necessidade do mercado. Ari, eu fico assim, agora, então, voltando para o lado mais holístico, para a gente voltar para a cidade de Goiânia. Você começou aqui, né? A gente fez toda essa trajetória, né, da sua trajetória profissional. Você chegou num que eu considero uma coisa gigante, que é no início de uma cidade. Né? Você viu uma cidade nascer, se desenvolver, tá até hoje se desenvolvendo e tudo mais. Com certeza você teve experiências fantásticas que isso te levou também a observar outras coisas, né? Outras cidades do mundo. E aí depois você volta para Goiânia. Talvez esse que é o ponto, assim, como que você sentiu que você poderia fazer muito aqui ou você sentiu que, puxa vida, voltei para um lugar que eu poderia... É o choque que eu falei. É um choque de realidade de que eu poderia ter ido, não sei, talvez para Suécia ou para desenvolver algo. Eu acho que esses choques de realidade são muito interessantes, né? Legal. Você poder conviver com o jeito... local, né? Show. Com o estilo local, com as culturas locais, né? Com relação a essa vinda de Brasília, eu vou te falar de uma ida minha também, que foi para Palmas, que eu tive a oportunidade também de morar em Palmas 2 anos. Ou seja, outra cidade super planejada. Super planejada, do qual eu participei, fui para trabalhar no projeto Orla, né? E participar da comercialização dos terrenos no projeto Orla. E dentro desse conceito de cidades, depois nós podemos falar sobre essa questão do meu tema, da minha dissertação. É uma concepção minha, uma ideia minha, uma observação minha, por eu observar e gostar muito desse tema de cidades. Um dos temas que eu iria desenvolver na minha dissertação foi que eu iniciei esse trabalho, foi uma coincidência histórica. 3 cidades planejadas no centro-oeste do Brasil, no coração do Brasil. 3 cidades planejadas no século XX e com uma coincidência ainda mais histórica de serem projetadas e planejadas na década de 30, na década de 60 e na década de 90. Uma coincidência histórica, 3 cidades planejadas de 30 em 30 anos no coração do Brasil. E aí, Goiânia, né, que eu vivi a vida inteira, nasci e vivi. Brasília, que eu também vivi, tive essa experiência com a cidade. E Palmas, que eu tive também essa experiência. Isso realmente, assim, é uma experiência de muito poucos dessa vida. Mas super legal. E que me fez refletir sobre as cidades, né? Sobre as demandas das cidades, sobre o desenvolvimento das cidades, né? E sobre o planejamento urbano no geral, né? O que é que nós queremos nas nossas cidades? Onde é que nós erramos nas nossas cidades? Porque Goiânia, Brasília e Palmas continuam repetindo alguns modelos
de insucesso no desenvolvimento urbano, né? Na questão do desenvolvimento das cidades, do parcelamento das cidades. Então aí entra a pergunta, o que é a cidade? O que é a cidade do Império Romano, né? O que é a cidade medieval? O que é a cidade moderna, né? O que é a cidade capitalista? Como é que as cidades se reforçaram na economia capitalista, né? Como eram as cidades do medieval, que eram feitos os investimentos públicos para a cidade ser uma cidade bela, para valorizar o belo, né? Que eram as fontes nas cidades, as pontes muito bem trabalhadas e projetadas, as luminárias, né? Basta a gente ver a beleza de Paris, a beleza de Londres, né? Das cidades da Europa, né? Que são cidades mais antigas. Então tinha esse conceito, essa concepção de transformar a cidade no belo. E acho que as nossas cidades hoje, dentro do planejamento em geral, a nossa cidade passou a ser apenas uma mercadoria, né? Entendi. A nossa cidade hoje, ela se tornou um comércio, disso, talvez, um ao ar comércio. livre. Ela é um mercado de bens, né? Entendi. O poder público não tem preocupações com determinadas questões básicas com relação à melhoria do bem-estar da população. Eu vejo que as intervenções são feitas, mas não são feitas com uma preocupação elevada com a qualidade de vida. Existe a preocupação, mas talvez não com talvez a intensidade de vida. O planejamento que a né? gente falou, tem um hospital aqui, aí vem a comunidade, tem um shopping. Talvez tal, assim, não é estratégico para a população se sentir acolhida e pertencente ao local. E eu já falei isso uma vez antes, e eu fui em um evento há alguns anos atrás, que falava que uma cidade, ela conseguia entender, né? Uma cidade como conceito, como projeção, ela conseguia entender que estava indo num caminho bom, que as pessoas tinham aderido a ela a partir do momento que começasse a criar músicas a respeito dela. Então, as músicas vinculam as pessoas ao sentimento de pertencimento. E aí, é esse que é o ponto. Talvez a gente conseguir fazer com que a gente pertença a uma comunidade de fato, e não somente a um comércio ao ar livre, onde você sente que as pessoas estão ali só para fazer coisas pontuais, não no sentido de deixar para próximas gerações. Elas estão fazendo para se autopromoverem naquele momento, mas aonde que está a ocupação com a população que vai ficar, com os filhos e com os netos? O que eles vão respirar? O que eles vão respirar? Porque as cidades, elas carregam as suas tradições, as suas indumentárias, os seus valores, e nós temos que reconhecê-los, né? É comum nas cidades da Europa, né? Nas cidades do Ocidente, a preservação, a sua história, os seus valores. E nós não temos muito esse hábito, né? Começamos agora no centro, de né? valorizar. Mas, assim, é um assunto muito extenso, né? Que demanda tanta reflexão, né? É porque é um assunto mais denso. É um assunto de base, é um assunto de início de pensamento para a gente conseguir acelerar um movimento de cidade. E não é isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um toque de caixa, tudo para ontem. Exatamente. Quando a gente fala em mercado e crescimento das cidades, né, o planejamento urbano é fundamental. Está na Constituição que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter seu plano diretor para saber como crescer, em que sentido, dar as diretrizes básicas estruturais, de vias estruturais, de zoneamento, de crescimento, para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Então, os nossos planos diretores, de uma forma geral,
eles vêm contemplar muito a expansão urbana, né? E ela é quase que permissiva, permitindo tudo na cidade. E a gente tem que ter muito cuidado com o que nós queremos da nossa cidade, né? Então eu vou fazer um exemplo em Goiânia de uma intervenção pontual que eu acho que é muito benéfica, que é uma intervenção para o coletivo, né? O Parque Vaca Brava. Certo. Eu me lembro que aquela área do Parque Vaca Brava era uma área particular. Sim. Ela foi desapropriada e transformou-se num parque. Olha quantas pessoas usufruem daquela área, daquele espaço público, né? Em suas caminhadas. Ali você observa crianças, adultos, idosos, né? Compartilhando um espaço público. Então a cidade ela tem que ter espaços dessa natureza, com essa morfologia, com esse propósito, né? De abrigar a necessidade dos seus habitantes. A cidade, nós não podemos considerar os planos diretores apenas a cidade como mercado. Vamos expandir, vamos parcelar, vamos adensar. Eu fico pensando assim, nesse adensamento intenso, né? Nós estamos aqui agora no seu estúdio, no setor sul, em uma zona residencial, né? Sim. Eu até fiquei assim, achei o espaço bastante interessante, né? Essa casa, vegetação, uma rua de uma cidade, né? E que não é em um condomínio fechado. Né? Por que hoje você só pode morar numa zona residencial de baixa densidade em um condomínio fechado? Né? O que é que nós fizemos com os nossos bairros residenciais? Eu estou falando isso dentro de uma visão técnica. Eu tenho a minha visão técnica e tenho também a minha visão de mercado. Sim. Porque eu faço parte do mercado. Eu sou negociador, eu sou vendedor, eu sou empreendedor. Né? Que são duas visões distintas. São duas visões distintas, mas são duas visões que podem andar esse que é o negócio. Juntas. Eu me lembro uma vez... Não precisa de excluir nenhuma delas. Não precisa excluir esse momento importante, né, de você atender ao coletivo e atender ao mercado. Show de bola. Eu me lembro uma vez em um projeto, né, que eu participei lá na construtora, era um projeto da construtora, que eu fui na prefeitura e um técnico da prefeitura me chamou e perguntou se nós não queríamos, era possível construir 13 pavimentos, e ele me perguntou se nós não tínhamos a intenção de criar mais pavimentos, que ele tinha meios de fazer isso mediante uma remuneração. Então eu levei isso ao conhecimento, inclusive abordei isso com meu pai, e meu pai disse que não, que ele iria fazer o projeto dele, aquela obra dele, dentro das exigências da prefeitura e dentro do que a prefeitura exigia, e que ele iria estruturar o empreendimento dele de forma que, construindo os 13 pavimentos, ele pudesse ter os resultados e o lucro daquele empreendimento. Então eu acho que nós devemos sim conciliar. Né? Eu sei que às vezes essa fala para o mercado, né, pode ser uma fala um pouco contraditória, às vezes. Assim. Não digo nem contraditória, né? Mas dura. Né? Dura. Talvez um choque pouco de realidade. Crítica, é um choque mas de realidade. Eu entendo dessa forma, né, uma vez que eu Você participou, você viveu isso, você viveu isso. Vivi isso. Né? Você não tem jeito de desver o que você já viu. E isso você viu acontecendo. Isso faz parte do planejamento. Você citou a cidade, né? Eu vou citar Brasília, uma cidade planejada. Você falou da questão fundiária de Brasília. Brasília hoje tem a maior favela do Brasil. Brasília hoje tem a favela Sol Nascente a 35 quilômetros dos 3 poderes. Como é que uma cidade planejada para ser o centro administrativo tem a maior favela do Brasil? Talvez seja porque não pensou nessa inclusão de todos. É isso também? Pode não, ser. O projeto de Brasília, o projeto do plano
do plano piloto original, proposto por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, é um projeto inclusivo, porque nas áreas habitacionais do plano piloto, aquelas superquadras, você tem a residência do funcionário, do alto funcionário, e você tem a previsão de residências para o motorista. Ele propõe um espaço público do qual você poderia acomodar edificações que atendessem a diferentes classes sociais. Eu entendi. Mas então, é lógico que nós estamos falando de um país onde hoje 80% da população é urbana. O Brasil, nós estamos hoje com 210 milhões de habitantes, do qual 160 milhões aproximadamente vivem nas cidades. Né? Então, o mundo hoje, o planeta Terra hoje é um planeta do qual as sociedades são sociedades urbanas. Perfeito. Né? E o Brasil também. O Brasil sofreu esse processo de imigração, né, do campo para as cidades, e continua nesse processo. As cidades continuam crescendo. Sim. Novos municípios no Brasil são criados. Né? E o Brasil sendo... o seu território sendo ocupado pelas cidades, 80% da população estando nas cidades, é bastante significativo, né? Sem dúvida. E assim, e voltando, talvez assim, a gente vai finalizar aqui com a última pergunta para a gente condensar. Porque é muito amplo. É muito amplo, porque são temas que a gente poderia assim, marcar uma série deles para falar sobre especificamente cada um desses detalhes, porque a cidade é o nosso ecossistema, é o que a gente vive, e a gente tem que ter a visão dos dois. A gente tem que ter a visão do fomento da cidade e a gente tem que ter a visão de uma construção dela cada vez mais sustentável e autossustentável para futuras gerações. E isso eu amo esse tema. Fantástico. E para a gente condensar assim, como que você enxerga talvez Goiânia vindo para uma cidade de um futuro promissor, ou cada vez mais promissor? Porque Goiânia é muito jovem como cidade. Né? A gente está ligado a uma entidade que chama Secov, e é importante a gente falar também do Secov aqui, porque o Secov ele reúne grandes empreendedores, empresários imobiliários, pessoas que também têm visões como você, né? Como eu também, que a gente compartilha a visão de uma cidade sustentável. Então, como que a gente poderia se unir e qual que é a direção da cidade de Goiânia para ela que seja mais próxima? Como que você enxerga esse mercado futuro? Eu acho que o Secov é uma associação, né? Uma entidade de extrema importância à medida que ele participa das decisões, ele participa do processo de desenvolvimento da cidade. Né? O Secov tem participado bastante das discussões, né, relativas ao plano diretor, ele tem se posicionado, ele tem conduzido um posicionamento para o desenvolvimento da cidade. Show. Eu acredito que tem um economista americano que fala que as cidades são a maior invenção da humanidade. Ele é economista, um economista bastante conhecido e renomado nos Estados Unidos, e urbanista. Então, ele trata essas questões da economia de mercado, da economia urbana, com muita propriedade. Né? E eu também acredito que a cidade é uma grande invenção da humanidade. Show, né? de bola. E Goiânia, eu acredito muito no futuro de Goiânia. Goiânia não para, né? Sim. Goiânia não para. E eu só não gosto muito, né, que eu vou também contra alguns princípios, né, de alguns arquitetos, de alguns projetistas. Eu sou um pouco resistente ao excesso do adensamento das cidades. Entendi. E eu vou justificar por quê. Hoje, 80% da população brasileira estão nas cidades. Né? Certo.
essas cidades, se nós formos juntar essas cidades do Brasil, o que ela representa de ocupação do território brasileiro, esse país continental? Se nós juntarmos todas as cidades do Brasil, nós ocuparíamos, pegarmos a população urbana, ela ocuparia menos de 2% do território brasileiro. Menos de 2%. Se condensasse todo mundo num ponto. As cidades todas, elas ocupam, a população urbana ocupa menos de 2% do território brasileiro. Então, quando eu vejo uma cidade como Goiânia, nova como Goiânia, né? E que vem repetindo esse modelo de adensamento, esse modelo de cidade, eu vejo que nós não criamos novos paradigmas, né? Nós não precisamos de adensar. Em alguns aspectos, sim. Por quê? Porque você tem a infraestrutura, você tem os benefícios públicos concentrados. Mas nós poderíamos ter uma cidade mais natural, no seu ambiente natural, uma cidade mais integrada ao sistema natural. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas é isso, uma cidade mais natural. Gosto, porque é um fluxo natural, é um perfil de... Parece que dá uma leveza, dá um sentimento... Nossa, estou realmente num lugar mais natural. Mesmo sendo uma cidade. Eu fui em Aruanã, vi um loteamento em Aruanã, aí encontrei com um técnico da prefeitura lá e ele falou assim, Ari, nós vamos aprovar um prédio aqui em Aruanã. Todo empolgado. Empolgado. E eu falei, oh meu Deus. Começou. Prédio Aruanã, essa cidade na beira do Araguaia, vamos explorar os nossos recursos naturais, né? Vamos urbanizar, vamos... naturalizar a cidade, né? Fazer um ambiente mais natural, né? Perfeito. Vegetação, e enfim. Então você tem como transformar aquela cidade numa cidade totalmente integrada ao meio, à margem do rio, né? Você já viu alguma cidade desse jeito? Assim, dessas cidades que você conhece no mundo, você tem alguma que você dá como exemplo, que você fala, nossa, essa cidade está mais próxima? Porque, claro, a cidade ideal, ela nunca vai ser ideal, porque sempre tem que ser um coletivo. Um coletivo. E a cidade, ela está sempre com suas demandas. A cidade... ela tem que ser revista o tempo inteiro. Ela é movimento, né? O plano diretor, ele não é estático, ele tem sempre que fazer as suas alterações do ponto de vista do planejamento, né? Mas, por exemplo, cidades que um país que eu gosto muito, eu gosto muito da Itália, né? Sim. E conheço várias cidades na Itália, então eu admiro muito aquelas pequenas comunes, aquelas pequenas cidades que são absolutamente preservadas, né? Em que são cidades numa escala mais humana, que você tem a sua relação de trabalho com... a sua relação de trabalho está muito inserida no seu cotidiano, e você consegue permear... se conectar melhor com esse movimento ali. Permear, perceber e assimilar aquele espaço que você vive. Então são cidades, obviamente são cidades pequenas, bem preservadas. Né? Até porque destruir uma cidade custa caro. Né? Andando numa pequena vila da Itália, eu tive a oportunidade de ver muitas casas, muitas ruínas assim no setor rural. E aí perguntei, fui num departamento por que não derrubava, né? Sim. Então, se você derrubar o valor, a multa é tão alta, né? Que ninguém tem coragem, ninguém ousa derrubar, né? Então, o nosso patrimônio histórico aqui, né? Ele é desrespeitado, né? Ele não é preservado, né? Então, mas isso tudo é questão de política pública. Eu também não quero só ficar aqui criticando e nem nada, porque Goiânia é uma cidade bonita, uma cidade interessante, uma cidade moderna, uma cidade planejada, né? E que acho que com um futuro enorme, né? Eu não esqueço disso uma vez que meu pai falou assim, Goiânia está apenas começando. É nova. Essa cidade tem tudo para acontecer.
E hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo o tanto que essa cidade progrediu, o tanto que cresceu, o tanto que desenvolveu o mercado, né? O mercado de serviço, né? O tanto que essa cidade é uma cidade dinâmica, né? Então eu acredito nesse dinamismo das cidades, né? E você conseguiria repetir isso do seu pai hoje? Assim, falar Goiânia é uma cidade que está apenas começando, na visão de hoje. Eu acho que sim. Olha só que Eu legal. acho que eu acho que Goiânia, o município de Goiânia é amplo, né? E depois você vai abrindo fronteiras, né? Nós vamos aí criando as regiões metropolitanas. Quando eu falo de Goiânia, não posso me dirigir apenas ao município de Goiânia, mas às regiões metropolitanas, a grande Goiânia, né? Como isso vai expandindo, como isso vai se integrando, né? E como essa cidade vai se multiplicando, né? Então, eu acho que, de fato, as cidades são uma grande invenção da humanidade, né? Pela sua complexidade, pelo organismo que é, né? Pelo abrigo das funções, né? A cidade que você cria as inovações, é na cidade que você enriquece, né? As pessoas saem do meio rural para poder ter condições de estudo, de saúde, de informação, né? São nas cidades que você cria, na maioria das vezes, os centros tecnológicos, os centros de desenvolvimento, né? Então a cidade, eu acho que é essa troca, né? Essa troca de informação, essa troca de vivências, essa troca de experiências, essa troca de culturas, né? Então eu acredito muito nas cidades. Show de bola, né, Haru? Muito bom, É incrível a gente estar aqui com alguém que é tão assim, que se você vê o brilho no olho da pessoa, sabe de falar, ali, né, de falar sobre isso, pode falar com propriedade, né, porque o histórico profissional, o histórico de vida já encaminha para essa também percepção mais holística das cidades. Então foi um prazer gigantesco estar com você aqui. Foi um prazer te conhecer melhor, porque eu só te vi assim super de longe. Foi um prazer o Secov ter nos aproximado, né, nesse sentido, para eu conhecer cada vez mais essa história linda, cara. Você tem que compartilhar ela mais vezes. Você fala que você não é muito adepto a aparecer assim nesse sentido de compartilhar as ideias publicamente, mas suas ideias são show de bola. São ricas. São riquíssimas. São experiências muito bacanas que elevam todas as pessoas. E como a gente fala assim que o nosso objetivo é sair daqui melhor do que a gente chegou, com certeza esse objetivo aqui foi cumprido. E se você estiver aí também, você viu que esse objetivo foi. Então, gratidão. E Marcos, eu agradeço muito ao convite. Fiquei bastante grato, né? E muito satisfeito também de estar aqui representando o Secov, né? Que é uma entidade do qual eu faço parte da diretoria. Eu vejo o empenho do Secov em dar a sua contribuição e a sua participação no mercado imobiliário de Goiânia, né? O Secov tem um papel bastante importante, né? E eu tenho certeza que, quando necessário, ele recorre usa os instrumentos, né? Entra em técnicos, ação, científicos, para poder se posicionar da melhor forma possível, né? Então, muito grato pela minha participação aqui, por estar representando o Secov, e agradeço também, né, aos diretores, né, todos do Secov, e acho que é isso. Eu acho que nós somos profissionais que, cada um com sua visão, né, cada um com o seu conceito, mas que queremos sim uma cidade mais próspera, uma cidade com um futuro promissor, né? E que nós possamos cumprir o nosso papel como agentes de transformação e agentes de valorização do mercado imobiliário. Show okay? de bola! Muito bom, Ari. Obrigadão. Obrigado.